Saudações, eu sou William Moraes e vou ler mais um relato de experiência com lucidez extracorpórea e os aprendizados que eu tirei dessa vivência. Eu sempre leio porque eu registro, escrevo realmente tudo que eu tenho de experiência com lucidez fora do corpo, porque os detalhes eles acabam sumindo com os anos. É muito interessante, eu leio o relato de 4 anos atrás e percebo, olha, isso aqui eu teria esquecido, e realmente, de fato, isso aconteceu. E é como uma lembrança da vida normal, você pode falar, nossa, mas há 5 anos atrás estávamos naquele sítio e você disse alguma coisa, e aí você pensa, é verdade, falei, porque é isso, é uma memória que pode ficar um pouco prejudicada com o tempo. Então, eu registro e leio. Eu vou ler e complementando para vocês. Este relato aconteceu há não muito tempo atrás. Foi em janeiro deste ano, 2023. Estamos agora em fevereiro. Por que eu demorei para ler? Primeiro, porque aconteceram outros e eu fui pegando os mais recentes. Segundo, porque eu queria observar, dar um tempo para ver se algo que aconteceu lá, neste relato, nessa experiência, e eu vou explicar melhor quando eu estiver lendo aqui. Antes de ler, vale a pena mencionar que eu vou começar um curso para quem está contribuindo via Pix ao canal, algo que já aconteceu durante o ano inteiro, não o curso, as contribuições do ano passado, 2022, porque eu sinto que eu preciso dar algo mais, além dos 2 vídeos que eu coloco aqui semanalmente, além do audiobook, dos audiobooks meus que eu escrevi, estou lendo para vocês no canal de audiobook. Aliás, dei uma paradinha lá porque agora eu vou ler um livro inteiro. E aí eu preciso gravar alguns porque eu quero que a sequência seja maior de postagens. Livro é diferente dos episódios que eu coloquei lá. O episódio você tinha 1 ou 2, ou às vezes apenas um episódio, e era tranquilo de esperar pelo desfecho. O livro, ele é mais longo, então por isso que eu dei essa pausa, mas eu volto com força total. Mas eu queria fazer algo além disso, além de atender as pessoas nos comentários, porque essas pessoas estão realmente me ajudando a poder dedicar mais ao canal. Então, dos 3 vídeos, em teoria, que eu teria na semana, um será para esse pessoal que está contribuindo. Qualquer pessoa que contribuir com qualquer valor, mas vale a pena dizer, deixem um e-mail. Mande um e-mail, dá para mandar uma mensagenzinha quando você faz o Pix, de qualquer valor, um valor que não faça falta para você, que seja um valor que você sinta que está investindo em você mesmo, em você mesma, e mande esse e-mail, porque é uma forma de eu entrar em contato mandando o link das salas que vão acontecer as aulas no Zoom. Não precisa ter o Zoom, é só clicar no link, dá para acessar, acredito eu, sem ter instalado no celular. A gente faz esse teste depois, mas acho que sim. Eu acabei instalando porque eu achei que ia ter mais recursos, mas alguém me disse que nem precisa. Então, o e-mail é esse aqui, portalwilmor@gmail.com, o e-mail que é a chave Pix, o e-mail que você pode me mandar um e-mail depois falando eu quero participar do curso, esqueci ou não coloquei ainda lá o e-mail, não consegui colocar o e-mail na mensagem. Também pode me mandar alguma mensagem pelo Instagram, @portalwilmor. Mas eu quero focar no e-mail, porque lá eu entro, faço uma cópia e mando para todo mundo de uma vez. Se eu tiver que ficar catando pessoas que deixam número de celular, Instagram, vai ficar mais complicado. Acho que com esses recados todos eu já posso continuar. Lembrando que hoje é quarta-feira para vocês, estou gravando isso aqui na terça. Hoje é quarta-feira. Na quarta-feira eu faço a primeira aula, que não vai ser bem a aula, vai ser mais uma introdução fechada, um teste da sala, né? Com as pessoas que eu conseguir contatar. Vou mandar e-mail para todo mundo hoje ainda. E depois as aulas, cursos serão às segundas-feiras. Então vamos lá, porque é bem interessante isso aqui, na minha opinião.
Eu estava... antes de falar, quando foi dia 11 de janeiro de 2023. Eu estava num hotel com a Marina. Aliás, um hotel no qual eu costumo ir de vez em quando, no astral. Não estava no corpo físico. Este hotel nem existe aqui. É recorrente eu estar lá, mas eu não estava lúcido. A minha lucidez veio quando eu comecei a ficar incomodado com uma certa situação. Vou chegar neste ponto. Alugamos 2 quartos desse hotel, sendo que um era só para guardar a nossa mala, as nossas malas. E isso nem faz sentido. Aqui eu vou resumir bastante, porque teve toda uma aventura, teve toda uma vivência lá, assim, de contexto. Mas vou focar na parte que a lucidez veio, que eu acho que é a mais interessante. Quando eu fui ao quarto das malas pegar alguma coisa, tinha outras pessoas hospedadas lá. E eu procurei a recepção para reclamar, porque pareceu falta de organização deles. Nesse caminho, eu percebi que eu estava fora do corpo. Andando pelos corredores, eu senti que tinha alguma coisa errada. A coisa não fazia sentido em muitos aspectos. Aquilo de contestar, né? A contestação sempre sendo uma chave para a lucidez, seja fora do corpo, seja aqui. Aquilo de, isso realmente está acontecendo? É sério isso? Eu cheguei a parar para analisar o lugar. Até olhei um pouco, mas alguma coisa me embalou na história que estava sendo contada, na qual eu estava imerso, como uma hipnose. E eu continuei, semilúcido. Semilúcido porque ainda sentia que tinha... Mas tudo bem. Eu desci uma escada em caracol e tudo ia ficando mais escuro à medida que eu descia. E ali, novamente, eu quase fiquei plenamente lúcido. Mas depois a escuridão passou. E eu cheguei no balcão como se eu me reconectasse com o objetivo. Eu tenho que ir lá reclamar. E aí eu baixei a lucidez de novo. E quando eu cheguei no balcão e perguntei da situação, por que tinha gente no quarto que eu tinha reservado para as malas, me disseram que o que eu tinha pago não era o suficiente para tantos dias. Realmente estávamos lá alguns dias na minha cabeça. E eu estava devendo mais de R$2.000 já pelo quarto das malas. R$2.000 extras. E eu queria encerrar aquela conta o mais rápido possível e pegar as minhas coisas. Levar para o quarto, ver até se a gente continuava lá ou não, porque era muito dinheiro. Enquanto eu falava isso, um homem parou atrás de mim. Eu percebi. Como se fosse uma fila, né? Ele queria falar também. Só que ele colocou a mão sobre a minha cabeça. Eu achei estranho. Me virei e falei para ele se afastar. Falei, meu amigo, por favor. E voltei a olhar para a mulher no balcão, agora calada. E o homem voltou com a mão sobre a minha cabeça. E eu me virei e eu tentei morder a mão dele. Juro. Feito um animal. Mas eu questionei a minha atitude de imediato e recuperei a lucidez completamente. Exatamente por isso. Por que eu estou agindo assim? E eu entendi que eu estava fora do corpo mesmo e pensei que era um assediador, o tal homem. E cheguei a pensar se era bom eu morder a mão de um ser desse, caso eu tivesse conseguido morder, né? Se não ia me passar alguma coisa por conexão, energia, assim, como se não fosse algo saudável de fazer, morder o obsessor. E foi quando ele falou, eu estou aqui para te ajudar, o que eu quero fazer é por você. Eu olhei bem para ele, tinha olhos claros, a face se sustentava, tinha cabelo curto, um tanto crespo e enroladinho, mas era bem perto do corpo, do couro cabeludo, assim, né? Era bem baixinho. E tinha a pele muito clara, roupas normais, e era alto, mais alto que eu. E eu tenho 1,80 m. Então, ele tinha pelo menos 1,90 m, quase 2. Acho que até 2 metros. E era um tanto robusto. Mas tinha uma expressão muito pacífica.
e me dava essa opção. Ele me deu o poder de escolha e esperou. Eu me senti um animal que não deixa um veterinário trabalhar. Eu sei que tem muita gente fora do corpo cuidando da gente. E eu vou falar disso aqui nas conclusões. E eu pensei, tá, eu vou arriscar. Se for assédio, vai ser só mais um. Me virei de costas e falei, manda ver. Faça aí o que você tiver que fazer, né? Em outras palavras. Mas isso ele captou. Ele colocou as pontas dos indicadores nas laterais do meu corpo, na cintura e doeu. Mas eu senti que havia uma esfera de luz sobre a minha cabeça. E acho que ele manteve ela ali por vontade, quando ele colocou a mão, né? E ele só intensificou. Pois não era a mão dele emanando aquela luz e energia. Ou ele criou um terceiro braço, porque eu não estava vendo. Pode ter sido também. Não tem problema, não. Doeu nas laterais do corpo. Eu franzi a cara e falei que estava doendo muito. E ele disse, está quase, você aguenta. Depois de tanto tempo. E depois eu explico esse depois de tanto tempo aqui, tá? E não deu. A dor me fez achar que eu ia acordar. Realmente eu senti que eu estava acordando, mas eu só saltei. Me desloquei no que seria o espaço, né? Para outro ponto no tal hotel. O hotel era muito grande, eu já tinha andado por ele. E era um lugar que estava vazio, eu não via ninguém. Nem tentando me ajudar ou me atrapalhar. E eu estava lúcido, mantive a lucidez. Andei por um corredor e vi quartos. Eu vi também pedras no chão. Aqui vale dizer que era um chão daquelas pedras quadradinhas, né? Um chão bem alinhado, mas um tanto mais rústico, num corredor que não tinha teto. Tinha uns quartos, como se fosse uma área externa. E tinha pedras no chão em formato de ovo. E eu peguei uma, por ser violeta, muito bonita, brilhante, com desenhos de mandalas maravilhosas, em detalhezinhos bem pequenininhos assim, de um rosa mais claro, em tons de lilás, rosa. Era bem lisa e eu falei, mostrando ela para trás, caso o moço ainda estivesse perto de mim, embora eu não o visse. Olha que bacana! Eu achei muito interessante aquele monte de pedra ali no chão mesmo. E com a pedra em mãos, eu andei mais um pouco, tentando entender a razão delas. E cheguei numa área que o corredor começava a ser fechado, em cima também. E foi quando eu vi uma sala do hotel. Acho que era uma sala como no escritório, atrás de uma parede de vidro inteira, como se fosse uma vitrine de loja, como se fosse uma loja. Mas não tinha nada lá atrás que vendesse. Era uma mesa, tinha escrivaninha. Então eu olhei para a pedra, olhei para o vidro e pensei, por que não? Nada aqui é real. E vale dizer que esse real é complicado. Eu vou explicar mais para frente também, porque não é que não é real. É, mas não é. Como essa realidade nossa aqui, física. É, mas não é. Joguei, estilhacei a coisa. E me virei para o corredor que eu tinha entrado. Era um corredor fechado, né? Que começava a ter teto. Eu tinha andado bastante nele. Eu olhei para trás e o meu ato era uma forma de provocar quem mantinha aquilo ali por algum interesse, ao dizer que eu não tinha mais interesse de estar ali. E eu sentia que não era um lugar com boas intenções. E que não iam mais me hipnotizar, para eu achar que era bacana estar ali. E naquele corredor, eu vi a escuridão se aproximar. E é complicado porque a parte que eu estava de costas para uma parte mais fechada. A parte aberta estava lá à frente. Eu já tinha andado muito. Tudo ficou escuro lá. E veio essa escuridão na minha direção, no corredor, como se fosse devorando mesmo tudo, porque desaparecia tudo que ela alcançava.
Essa escuridão veio engolindo tudo e intimidando. E pensei, bora lá. Literalmente foram essas palavras. E ao invés de correr ou acordar, que é sempre uma escolha, sempre uma opção que fica lá, será que eu acordo? Quero ver até onde eu consigo ir. É sempre um último refúgio, né? Acordar. Eu avancei em direção à escuridão. E eu não vou mentir, eu avancei fazendo no ar o sinal da cruz e falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sou nada religioso, quem me acompanha sabe disso. Aliás, até tenho certa aversão. Mas eu sei que funciona porque o significado disso está muito, muito fortalecido, principalmente em seres que renegam o progresso, o seguir em frente. Então, no geral, funciona como uma referência. É uma referência. E tem certo embasamento. Então, acaba sustentando uma ideia. E é isso que é necessário. Sustentar uma ideia. Uma força de convicção. E fui falando isso, e o ar era riscado pela luz dourada, quando eu fazia o sinal da cruz, porque eu concentrava e como se eu estivesse desenhando a luz. E ela era uma luz dourada, bem amarelada, soltando faíscas iridescentes, assim, no ar, como se estivesse crepitando. E isso me encorajou a continuar entrando na escuridão. E eu sentia a energia se chocando contra algo, contra um monte de sei lá o que na escuridão que me cercou, como se fosse gelatinoso. Não era só a cruz, ela criava todo um campo. E eu chocava, me chocava essa energia, eu sentia essa energia, eu tinha conexão com a energia. Então é como se ela fosse uma extensão minha e eu sentia o toque. Era algo como se fosse gelatinoso, disformes, né? Porque eram várias batendo, como plastas, como águas marinhas, águas vivas, né? Transparentes e por isso misturadas ao escuro que trazia elas, mas não era eu não estava totalmente no escuro por causa da luz que eu gerava. Dava para ter um campo de visão, certo campo de visão. E eu passei a manter uma mão sustentando a cruz e a outra fazendo o desenho. Como eu aprendi com o Doutor Estranho quando ele abre o portal, né? Por isso as referências são boas, mais uma referência. Religião é uma, essa questão de histórias contadas, né? São outras, até porque para mim religiões são histórias contadas. E eu pensei em mudar, e mudei, fazendo o sinal da cruz muito grande, a ponto de me caber nele. Eu entrei nessa cruz de luz, e foi quando eu voltei a sentir a dor nas laterais do corpo. Mas dessa vez eu ia aguentar. Prometi para mim mesmo e aguentei o máximo que deu. Fiz minha aposta e falei, não, acho que ele está querendo cuidar de mim, então quero ver onde isso vai dar. Fechei os olhos, porque estava doendo, até sentir que eu passei pela escuridão e caí do outro lado, como se tivesse furado uma onda. Durou essa travessia. A dor, senti as coisas batendo, faltou só uma trilha sonora épica ali para tornar a coisa cinematográfica. Não tinha. Era silêncio. E eu caí do outro lado. A dor passou de imediato e o ser que estava atrás de mim, fazendo algo, em teoria, para me ajudar, caiu ao meu lado. E eu ri porque ele estava rindo. Estávamos caídos mesmo, como se estivéssemos exauridos de termos nadado muito, saído da água, entendem? Feito aventureiros que escaparam de uma enrascada. Eu vi o cara, mas não era o cara que eu tinha visto antes. O ser tinha tomado a forma da Marina, que é a moça com quem eu tenho um relacionamento hoje. Só que ela era imensa.
muito grande. Tinha uns 3 metros, estava maior do que o cara estava antes. E eu me perguntei a razão de o ser estar naquela forma. Seria para me tranquilizar? Provavelmente. E é curioso porque a Marina é pequena, eu tenho 1,80 m, ela deve ter 1,60 m, não sei. E não sei se alguém já viu, tem as redes sociais, as minhas redes sociais, tem fotos nossas, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês verem. Aliás, muitas pessoas dizem que eu ando, né, vestido de pirata. Olha a gente aí, ó, vestido de pirata de verdade. Olha que bonito. Quanto mais vestido eu estou, mais bonito eu fico e principalmente com esse aspecto de pirata. Acho que por isso, no cotidiano, eu uso algo que, na verdade, é só a bandana, né? O resto não é tão diferente assim. Porque em termos de aparência, estética, realmente, quanto mais pelado eu estou, menos interessante eu me acho. Diferentemente da Marina, e vale mencionar isso sim, não como diferente da Marina, que quanto menos roupa, mais bonita fica, embora também fique linda com acessórios. E vale mencionar isso porque esse ser que estava na forma da Marina, essa forma grande dela, né, estava nua, seminua, na verdade. Estava apenas de calcinha. E eu me perguntei se aquilo era para me tranquilizar ou se o ser ia tentar tirar energia de mim, né? Me abusar ou me encantar para tirar energia de mim. Mas ele não tinha intenção declarada disso, ele estava realmente rindo, ele, no caso, ela, né, na forma dela, estava rindo por ter realizado o que tinha que realizar. Não senti que ele tinha tirado energia de mim, pelo contrário, que ele tinha colocado, então isso me tranquilizou também. E acho que tinha a ver com me tranquilizar, sim, porque, de fato, a Marina seminua é uma visão que deveras me encanta, me agrada e vai muito além do erótico, na verdade. Tem a ver com confiança, com naturalidade, e uma coisa assim, nesse sentido. E para quem está olhando a Marina aí, ela parece muito, muito jovem. Ela vai fazer 30 anos em breve, muito em breve. Então eu acho que eu posso falar, né, que nos vemos nus com muita frequência, para dizer o mínimo, né? E eu acordei nesse sentido de estarmos ali rindo de ter passado por isso. O ser não fez menção alguma de continuar ou talvez até tenha me ajudado a acordar para lembrar disso tudo, mas eu confesso que senti dor nos rins por mais 2 dias depois que isso aconteceu, e depois melhorou. Aqui eu vou retroceder um pouco no tempo, por quê? Ano passado eu tive uma inflamação persistente, tive que tomar remédios anti-inflamatórios, sei lá, e comprometeu os meus rins. A coisa que eu tomei chegou num ponto de doer, de eu andar, só de pisar doía. Não conseguia pisar no chão, andar lentamente doía o rim, principalmente o esquerdo. E eu fui ler a bula do remédio que eu estava tomando, que era ibuprofeno. Tá lá entre as consequências, falência dos rins. Eita vida. Eu parei de tomar o remédio, obviamente, e houve melhora, mas eu senti dor por meses ainda, reflexo. Tinha dia que doía mais, tinha dia que doía menos. Eu vi que meu corpo estava se recuperando. Chegou a realmente doer muito quando eu parei de tomar o remédio, estava doendo muito. E foi aquela escolha, eu tentei outras coisas mais naturais, porque eu tentei também não renegar, né, a ciência, os médicos. Mas tive que parar de tomar o remédio lá. E isso refletiu por meses em mim, essa dor nos rins. E tinha essa alternância de suavizar, às vezes eu acho que tinha passado, mas aí voltava, e não estava doendo dias antes dessa experiência aqui. E ficou doendo uns 2 dias depois, e eu fiquei me perguntando, será que
foi algo bom que esse moço fez ou não. Mas depois disso melhorou. Isso foi no dia 11 de janeiro, né? Então, dia 13 de janeiro para lá até hoje, eu não senti mais. É o período maior que eu fiquei sem dor até agora. E eu espero que tenha corrigido. E aqui tem as minhas observações que tirei de conclusão, os aprendizados que, primeiro, arriscar às vezes é preciso. Sim, tem muito disso de induções e cenas nas quais estamos inseridos para sermos usados. Isso faz parte do treino, da nossa condição enquanto seres humanos em evolução. O moço que me ajudou, e eu considero que ele me ajudou, e eu também considero que somos ajudados em paralelo a qualquer coisa ruim que esteja acontecendo. Eles ajudam onde precisa, onde é necessário, e talvez até para corrigir males que foram potencializados por outros seres. Ou seja, eles até permitem que nos coloquem em condições de assédio. Mas quando a coisa passa do limite, eles ajudam, são moderadores, dependendo da nossa reação, talvez, inclusive. São moderadores da situação. Eles estão ali para acompanhar o nosso desenvolvimento. Se é útil para o treino pelo qual estamos passando, eles deixam que aconteça. Como eu fiquei lúcido, eu pude escolher, porque eu percebi ele. Eu pude escolher se eu deixava ele me ajudar ou não. Mas eu poderia nem ter percebido. Assim como eu demorei para aprender a reconhecer os assédios. Os seres que grudam atrás de mim, mas eles grudam mesmo. Não é alguém que está ali só fazendo um passe. Não. Eles grudam. É difícil de tirar. E o que o moço fez foi diferente. Eu conheço bem a sensação de estar sendo drenado de energia. Ele estava colocando energia. A dor, eu acho que era alguma reação a algo, ou a reação de algo que estava ali e não devia estar. Era a resistência da coisa. Mas eu acho que estou bem melhor agora. Essa experiência foi um desses momentos em que eu me senti novamente bem criança num processo de aprendizado, de entender que não tem como eu ter certezas. Isso de arriscar, poxa, será que ele quer me ajudar? Será que ele quer me prejudicar? De me situar, de até me posicionar, porque fugir não resolve muito a questão. Isso é recorrente, acontece o tempo inteiro com a gente. E acredito que acontece com muita gente. Todo mundo é ajudado. Acho que até mesmo quando alguma coisa é causada no corpo físico, nossa, acho que somos curados de tantas coisas que nem soubemos que viemos a ter. Em casos mais acentuados, talvez haja essa percepção, como foi o meu caso. E tem a ver, sim, com aquilo que eu tive ano passado, em maio. Ano passado foi um ano que de maio até dezembro foi uma luta. E eu agradeci. E sobre ser real, que eu comentei, né? Sobre a realidade daqui e de lá serem, de fato, uma ilusão, porque, para mim, tudo que tem visualização, forma, seja no físico, seja no astral, em várias camadas, são visualizações de ideias, visualizações sustentadas por, obviamente, uma série de condições e microinformações pré-determinadas. Já tá, isso sustenta isso sustenta aquilo. A coisa realmente é uma ilusão palpável. Aqui e lá. Porque você também tem a sensação de toque. Porque você também tem a sensação de toque lá. E o toque também ele é uma leitura perceptiva, porque não tocamos nada, né? A física prova isso. Acho que até a física clássica. São elétrons se repelindo da matéria.
Eles têm essa resistência. E dependendo de como eles vibram, né, lá, a gente vai ter uma sensação, uma percepção. Até porque nisso aqui é tolerável. Mas se eu apertar um pouquinho mais, eu vou sentir que ele fala, ô, daí não vai passar não, meu querido. Então nada está tocando nada. A gente acha que está porque está tão pertinho, mas é microscópico, né? Então acho que, talvez seja quântico, vai saber. Física quântica. Mas não tocamos nada. E lá também tem a sensação de toque. Porque existe alguma substância, nós somos aglomerados de alguma energia lá também. Muito mais sutil, mas como é sutil com sutil, a sensação de toque existe. Mas real mesmo, talvez nem o plano das ideias, o mundo das ideias, o plano mental, né? Então essas realidades menores são para vivenciarmos situações dentro dessas condições. É um teste, é uma averiguação, é um teste da ideia, para ver se ela se sustenta, até que ponto ela se sustenta, até que ponto ela se desvencilha de muitas outras condições, aspectos dessas naturezas de existência no físico, no astral, para que possamos ir além. Já falei aqui, não temos muito o costume de nos vermos como seres sem forma. Aliás, nos identificamos muito com a forma. E é parte da proposta, porque as realidades nas quais existem as formas, a aparência, elas são extremamente importantes. E por isso eu não tenho o menor problema com qualquer vaidade, desde que não seja em excesso. Muito obrigado por sua atenção. Vamos conversando nos comentários. Hasta!